Olá, crianças! Estou aqui para contar para vocês uma história maravilhosa que está na Bíblia, o livro de Deus. Você pode procurar essa história depois, lá em 2 Reis 4, de 1 a 7. E eu gostaria então de fazer uma pergunta. Você gosta de azeite? Aquele azeite que a mamãe coloca ali na salada? Eu pessoalmente gosto muito de azeite. Provavelmente, né? Algumas crianças não gostam. Não sei se você gosta. Mas vamos fazer de conta que eu tenho aqui nesse vasinho, certo? Azeite. E eu gostaria muito que durasse um mês. Você acha que ia durar? Provavelmente não, né? Mas na nossa história de hoje, a Bíblia fala sobre uma mulher que ela tinha um pouquinho só de azeite. Mas sabe, criança, no que se refere ao nosso grande Deus, um pouco pode ser muito. Aquela mulher, ela era casada com um dos homens que era discípulo do profeta, dos profetas, na verdade. O profeta era um mensageiro do Senhor e ela tinha 2 filhos. A Bíblia não diz o seu nome, não diz o nome dos seus filhos e nem do seu esposo. Era uma família muito feliz, mas aconteceu o inesperado. O esposo dela morreu e ela ficou viúva, sozinha com seus 2 filhos. E ela estava numa situação muito complicada, porque aquele homem tinha deixado algumas dívidas e ela não tinha como pagar, ela não tinha dinheiro. E os credores, aqueles homens a quem ela devia, aquelas pessoas, disseram assim para ela, provavelmente mais ou menos assim: ah, você não tem dinheiro? Então vou levar os seus 2 filhos para serem escravos. Que situação difícil para aquela mulher. Ela estava em uma grande dificuldade. Você sabia que eu e você também estamos vivendo tempos difíceis por causa desse vírus? Nós não podemos sair de casa, não é verdade? Talvez seja difícil para você ter que ficar em casa, não poder abraçar os seus avós, seus parentes, seus tios, não poder abraçar os seus amiguinhos, não poder sair para o parque, passear. Talvez você esteja se sentindo assim: ai, que momento difícil. Mas olha, se você tem Jesus como Senhor e Salvador, confie em Deus que Ele vai lhe ajudar em qualquer situação. E sabe, tem um versículo na palavra do Senhor, lá no Salmo 46, 1, ele diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ele é a nossa fortaleza, o nosso socorro nas tribulações, que são essas dificuldades que nós estamos enfrentando. E nós temos que confiar no Senhor. Confiar é descansar nos braços do Senhor. Pois olha, se você tem Jesus como Senhor e Salvador, confie em Deus que Ele vai lhe ajudar em qualquer situação. Essa situação que nós estamos enfrentando não tem sido fácil para algumas pessoas. Algumas crianças estão com fome, não têm o que comer, porque papai não está podendo trabalhar. Realmente é uma situação difícil. E aquela mulher também estava passando por uma situação tão complicada. Agora ela estava triste, sem saber o que fazer. Mas sabe de uma coisa? Ela foi procurar o profeta Eliseu. E olha só o que foi que ela disse para o profeta. Ela disse o seguinte: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravo. Que situação difícil! Então, aqueles homens iam buscar os seus filhos para serem escravos. Eu imagino como Eliseu ficou pensando como o Senhor poderia ajudar aquela mulher. Então, ele fez uma pergunta. Ele perguntou o que ela tinha em casa. Sabe, crianças, muitas vezes
Deus usa exatamente aquilo que nós já temos. Não tem sido fácil, não é verdade? Mas olha, se você tem Jesus como Senhor e Salvador, confie em Deus que Ele vai te ajudar em qualquer situação. Lá, olha só o que diz aqui em 1 Pedro, ele diz aqui um versículo maravilhoso, 1 Pedro 5 e 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele está dizendo o seguinte, lança, né, sobre o Senhor, joga o Senhor para o Senhor toda preocupação, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Está sendo difícil, não é? Ficar em casa? Está sendo difícil não abraçar os seus avós porque estão longe, seus amigos? Está sendo difícil, não é verdade? Mas olha, você pode pensar também naquelas crianças que não têm o que comer, que estão passando fome. E nesse momento, você pode buscar ajuda no Senhor. Você pode começar a orar por essas pessoas que não têm o que comer. Você pode orar pelo nosso país que está passando por essa situação difícil. Você pode buscar o Senhor, porque aquela mulher, ela foi buscar ajuda na pessoa certa, naquele homem que temia a Deus, o profeta Eliseu. Então, quando Eliseu perguntou o que ela tinha em casa, ela disse o seguinte, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Eu só tenho isso em casa. Então, Eliseu disse para ela, sabe o que você vai fazer? Você vai tomar emprestada muitas vasilhas. E a palavra do Senhor diz o seguinte, vasilhas vazias, não poucas. Tinha que ser muitas vasilhas vazias. Podia ser um jarro também. E eu imagino que aquela mulher, a família dela era bem amada, porque ela conseguiu muitas vasilhas, né? Vamos fazer de conta que foi vasos. Ela conseguiu que as pessoas emprestassem aquelas vasilhas. E imagine como ela ficou feliz, porque o profeta tinha dito para ela, você toma emprestado, depois, né, você vai para a sua casa e você vai fazer o seguinte, você vai fechar a porta por seus filhos e você vai derramar o azeite, então, naquelas vasilhas. Imagine, foi exatamente isso que eles fizeram. E quando chegou em casa, ela começou a derramar o azeite. E foi enchendo as vasilhas, foi enchendo. Aquilo era um milagre que o Senhor estava fazendo, realizando. Estava multiplicando aquele azeite. Então, quando ela pediu, traga mais vasilhas, um dos filhos respondeu, não tem mais vasilhas. E naquele momento, o azeite parou. E sabe, criança, quando eu penso nesse milagre, na verdade eu penso num milagre maior. E esse milagre maior foi o perdão, pela graça de Deus, o perdão de todos os nossos pecados, de todas as nossas dívidas. Olha só o que diz a palavra de Deus lá no livro de Colossenses. Colossenses 2 e 13 diz o seguinte, e a vós outros que estavas mortos pelas vossas transgressões, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, transgressões, delitos. A palavra de Deus chama de pecado. Sabe o que é pecado? É tudo aquilo que eu faço, que eu digo, que eu penso, que não agrada a Deus. O Senhor Jesus pagou o preço pelo nosso pecado. Ele derramou o seu sangue por mim e por você. Sabe quando você mente, quando você diz palavras feias, quando você pensa mal do seu coleguinho, a palavra de Deus chama isso de pecado. Todos nós somos pecadores. A Bíblia diz, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Mas Jesus, Deus, por causa do seu grande amor, enviou o seu único filho, o Senhor Jesus, que morreu naquela cruz pelos nossos pecados. Ele derramou o seu sangue.
tomou ali o nosso castigo, né? Porque Deus, o Criador de todas as coisas, que criou você, criou a tia Darlene, Ele está preparando um lindo lugar para os seus filhos. E a palavra do Senhor diz o seguinte: os deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, através do sangue do Cordeiro de Jesus, que foi morto e que não ficou morto para sempre. A Bíblia diz que Ele ressuscitou. Ele está vivo, Ele está lá no céu. Esse é um milagre, é um grande milagre. É o maior de todos os milagres, que o Senhor Jesus pagou um alto preço pelos nossos pecados. Imagine aquela mulher vendo aquele milagre que Deus estava fazendo ali. E depois que o azeite parou, ela voltou lá no profeta. E o profeta então disse para aquela mulher, olha só o que diz o seguinte: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Gente, crianças, olha só o que aconteceu. Ela pagou a dívida dela e ela então pôde sustentar os seus filhos. Que grande alegria! E imagine como eles ficaram felizes. Olha só como Deus tinha cuidado daquela viúva e dos seus filhos. Sabe o que aconteceu? Ela confiou em Deus e assim pôde ter suas dificuldades resolvidas. Crianças, se você já tem Jesus como Senhor e Salvador, confie em Deus que Ele vai lhe ajudar em qualquer situação. Talvez nessa semana você vai enfrentar uma situação difícil. Pode ficar desanimado porque tem que ficar em casa o tempo todo e às vezes você está cansado de fazer aquelas tarefas. Ficar triste porque não pode ver os seus avós, seus amiguinhos, seus tios. Quando isso acontecer, você pode lembrar daquele versículo que diz o seguinte, lá no livro de Salmos: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ele está com você, você não está sozinho. Então, quando você sentir vontade, aquela sensação de querer ficar desanimado, você pode também pensar naquelas crianças que não têm o que comer, que não têm um alimento, não têm o pão de cada dia, aquelas pessoas que estão desempregadas, que estão no meio da rua, e você pode orar por essas pessoas. Ore por essas pessoas. Ore pela situação do nosso país, que estamos vivendo tempos difíceis. E você pode também fazer outra coisa. Junte aqueles brinquedos que você não usa mais, aquela roupa, aquele sapato, aquela sandália que você não gosta mais. Comece a juntar. Quando tudo isso acabar, você pode doar para algumas pessoas que estão precisando. Tá certo? Essas são algumas maneiras que você pode ajudar. Pense em alguém que você pode ajudar. Talvez dando um alimento àquelas pessoas que estão passando perto da sua casa. Tá certo? Então lembre-se de confiar em Deus, porque Ele vai te ajudar em qualquer situação. Mas sabe, pode ser que você ainda não tenha o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E Ele quer cancelar, Ele quer perdoar a tua dívida. Essa dívida que você tem é por conta dos seus pecados. E a Bíblia diz lá em Atos 3:19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Se você ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador, arrependa e peça perdão a Jesus, porque Ele quer cancelar, Ele quer pagar a tua dívida. Que Deus te abençoe. E o meu desejo de oração é que você possa confiar em Deus em qualquer situação.